Capítulo 33, Cobra de Akasha, Parte 1. As sobrancelhas de Build tremeram. O time 2 foi aniquilado. Temo que sim, a equipe 2 ficou encarregada de apoiar Arangudan nos bastidores, fornecendo o que eles chamam de materiais. Devem ser eles novamente. O subordinado abaixou a cabeça sem responder, mas foi o suficiente. Build continuou como uma voz irritada. Você disse que o time 2 era bom o suficiente para esta tarefa, então eu dei a você a chance, mas você falhou comigo. Ah! É como se nós apenas os deixássemos levar a coroa de Asgard de graça. O subordinado manteve a cabeça baixa enquanto se curvava. Ele sabia que dar desculpas apenas pioraria seus problemas. 2 dias atrás, Build ordenou que o time 2, a tropa de necrófagos, se livrasse da equipe de Yonvou. Arangudan forneceu informações que diziam que os 3 haviam se dirigido para o covil de Argan assim que entraram na seção E. Foi por isso que montou uma armadilha, mas os 3 inesperadamente conseguiram exterminar cada um dos necrófagos que participavam da missão, desde a isca aos reforços. E não só isso, mas também levaram a coroa de Argan, que o Build estava guardando para o final do tutorial. Foi muito angustiante para ele. Seus tolos! Eu tenho que gerenciar pessoalmente uma tarefa como esta. Sinto muito mesmo. Build trabalhou muito na preparação da equipe 2 e seus esforços fracassaram. Ele não podia deixá-los escapar impunes. Se ele não resolvesse o assunto, a punição seria dirigida para ele desde a ilha. Coloque a equipe 1 em espera. Você quer dizer o time 1? Os olhos do subordinado se arregalaram de surpresa. Os membros da equipe 1 eram conhecidos como jogadores de elite em Arangudan e estavam sendo especialmente treinados para entrar no Xiongvado. Cada um estava entre os melhores classificados no tutorial. No entanto, a maior surpresa foi que foi a primeira vez que o Build ordenou que toda a equipe se reunisse. Parecia um desperdício passar por tantos problemas apenas para lidar com 3 pessoas. Os 3 destruíram o time 2. Bloodsword, Foch Tail e o Mascarado, eles são melhores do que eu esperava. Build recostou-se na cadeira. Não é tão ruim. Isso servirá como uma boa experiência de combate. O subordinado baixou a cabeça em concordância. Mesmo de sua perspectiva, os jogadores do time 1 eram presunçosos, tão convencidos de que seriam os próximos jogadores principais do Xiongvado que frequentemente ignoravam as palavras de Build. O Build estava planejando aproveitar a oportunidade para se livrar dos espinhos em seu lado e dar ao orgulho do time 1 uma dose de fria realidade. Eu também irei me mover junto com eles. Os olhos do subordinado se arregalaram em choque mais uma vez, mas ele abaixou a cabeça novamente. Antes de se tornar um executivo em Arangudan, ele era um jogador que havia feito algumas conquistas modestas na torre. Não importa o quão bons sejam os jogadores no tutorial, havia uma grande lacuna entre eles e os jogadores que já estavam na torre. Aqueles rankers estão mortos agora. Ele estalou a língua com pena. Os jogadores da torre receberiam uma penalidade severa do guardião se intervissem no tutorial. Mas Build decidiu arriscar a pena porque os 3 representavam um grande obstáculo para ele. Você está pensando que é possível que eles notaram a identidade do time 2? Build balançou a cabeça lentamente. Não há razão para deixar pontas soltas para trás. Além disso, não podemos deixá-los escapar impunes do que fizeram conosco. Podemos. Build franziu a testa ao ordenar. Reúna todos os membros do time 1 imediatamente. Avise-os que aqueles que não cumprirem serão excluídos do clã no local. Entendido. Build estalou a língua enquanto observava o subordinado sair. Estávamos quase terminando de coletar os sacrifícios. Eu não esperava esse revés. Quando ele ouviu pela primeira vez o que aconteceu com Karen, Build pensou que poderia facilmente expulsar Yonvou. Mas agora, ele não podia simplesmente ficar parado depois de todos os problemas que Yonvou causou. Mesmo assim, Bloodsword e Foch Tail têm históricos impressionantes. Também é possível que o cara mascarado seja um contendor azarão de outro clã. Ele deve ter o apoio de alguém. O Build já havia excluído a possibilidade de Yonvou atuar sozinho. Até onde ele sabia, nenhum jogador poderia atingir esse nível de habilidade sem qualquer suporte.
Ele não podia descartar a habilidade de Yonvou de limpar a área interna como um jogador solo, mesmo indo tão longe quanto os Pedro Ming através dela. Ele tinha que se livrar dos três o mais discretamente possível e não deixar nenhuma evidência para trás. Claro, não era que ele tivesse medo de suas origens. O poder do Xiongvado na torre era realmente incomparável, mas ele não queria levantar suspeitas dos outros clãs e rankers. Após a queda de Atia, a paz forçada da torre foi gradualmente eliminada. Agora, é como uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Mas antes que isso aconteça, temos que reunir o máximo de força possível. Sem ninguém perceber suas ações, Arangdan forneceu os materiais necessários para ajudar a construir sua força, e por causa disso, Build não poderia perdoar a festa de Yonvou por destruir o time 2. Build ficou intrigado sobre como poderia eliminá-los, mas logo foi interrompido. Clang, estamos sob ataque. Merda! Que diabos está acontecendo? Uma explosão sacudiu violentamente todo o posto de comando, e houve ruídos altos na entrada. Build. O subordinado Build ordenou reunir o time 1 e correu de volta para seu quarto. Build perguntou como uma carranca, o que está acontecendo lá fora? E eles estão aqui. Eles. Bloodsword Forte Tail. O quê? Build levantou-se de sua cadeira com um olhar irritado. Antes que o subordinado pudesse continuar, Build disse com os lábios curvados. Eles me salvaram de alguns problemas desde que vieram aqui por conta própria. Boom. De repente, a parede à sua esquerda foi destruída e Khan apareceu com Doyle, ambos cobertos de poeira e sangue. Build. Khan disse com uma raiva enorme, seu rosto torcido selvagemente, enquanto ele olhava para o homem que havia transformado o tutorial em um inferno. Rumble. Uma aura assassina percorreu a sala como uma tempestade de vento. Urk. Arre. Alguns membros do clã correram para a sala atrás dos dois jogadores, mas a maioria deles foram surpreendidos pela aura de Khan. Os que ficaram jorraram sangue e desmaiaram. O chão tremeu e o cheiro de sangue aumentou na sala. Encharcado em sangue e segurando o sangrento Dragon Slayer, Khan parecia um demônio saído do inferno. Esta era a verdadeira forma da Bloodsword que havia chamado a atenção de vários clãs e classificadores na torre. Build lentamente desembainhou sua espada, revelando sua própria aura assassina. Ele sentiu uma sensação de formigamento por todo o corpo, mas o escárnio em seu rosto cresceu. Eu estava ficando entediado preso aqui no tutorial. Vamos nos divertir, filho do leão de ferro. Build e Khan se lançaram um contra o outro e as explosões balançaram a sala mais uma vez. Enquanto Build e Khan lutavam, Yonvou finalmente alcançou a área leste da seção e a floresta exuberante chegou ao fim, e as montanhas rochosas negras começaram a mostrar suas cabeças pontiagudas. O deserto amplo e árido era o território dos orcs. Orcs eram monstros com cara de porco que possuíam físicos sólidos e músculos protuberantes. Eles tinham 2 metros de tamanho, maiores que os Lizardmen, eram conhecidos por serem agressivos com os jogadores, atacando-os assim que apareciam. Seu comportamento tornava difícil para os jogadores caçá-los, mas isso não importava para Yonvou. Enquanto ele se aventurava pelo deserto oriental, 4 orcs repentinamente o atacaram durante a patrulha Slash. No entanto, Yonvou cortou facilmente a garganta de 3 dos orcs e cortou os músculos dos membros restantes, fazendo cair no chão. Yonvou subiu em seu corpo e segurou uma adaga contra seu pescoço. Shvik. H humano. Forte. Me poupe. Jogadores e monstros eram todos iguais, implorando por suas vidas em face da morte iminente. Yonvou disse ao orc com um sorriso frio. Eu o mantive vivo porque você parece o mais inteligente do seu grupo, se certo. Shvik. Eu sou o mais inteligente da tribo. Shvik. Orca sentiu ansiosamente com o rosto pálido. No entanto, a verdade é que Yonvou só o escolheu aleatoriamente. Deixe-me fazer uma pergunta. Você viu uma cabana por perto? Deve ser em algum lugar na montanha ou nos galhos de uma árvore ou quê? Shvik, é melhor você pensar bem. Existem muitos outros orcs por aí que eu posso perguntar. O orc rapidamente colocou seu cérebro para funcionar.
Para o bem de sua sobrevivência, ele se forçou a se lembrar das coisas com muitos detalhes, como o que havia comido 5 dias antes. A lâmina fria da adaga começou a deslizar na pele de seu pescoço. O sangue pingou da ferida, mas o orc estava apavorado demais para sentir a dor. No entanto, logo, ele conseguiu evocar uma memória que tinha sobre uma casa. E existe uma. Shvik. Eu nunca vi isso. Mas meus amigos estavam patrulhando e viram uma casa estranha no Baotri. Mas eles disseram que era muito alto, então eles simplesmente voltaram os olhos de Yonvou e brilharam por trás de sua máscara. Deve ser ali era o lugar onde morava o guia que poderia conduzi-lo até a peça escondida, a cobra de Akasha. Onde está? O orc percebeu que a adaga havia parado de cravar em sua garganta, então respondeu rapidamente. Você tem que andar um pouco mais para o nascer do sol, leva 2 refeições de tempo nordeste, cerca de meio-dia a partir daqui. O orc então gritou com urgência. Deixe-me ir, Urk. Ele não tinha terminado de falar quando a adaga penetrou profundamente em seu pescoço e cortou sua artéria. E por quê? Enquanto sua vida se desvanecia, o orc cuspiu uma última palavra, perguntando-se por que Yonvou o matou, embora ele tivesse cooperado. Eu só estava te fazendo uma pergunta. Eu não disse que ia deixar você viver. Com a resposta fria de Yonvou, o orc soltou seu último suspiro em estado de choque. Yonvou imediatamente pegou uma adaga e começou a abrir os estômagos dos orcs mortos para tirar suas costelas. Ossos de orc eram muito densos e perfeitos para a confecção de vários artefatos. Enquanto ele dissecava as carcaças, Yonvou planejou meticulosamente seus próximos passos. A cobra de Akasha é um monstro complicado. Ele só aparece em determinados momentos e sob certas condições. Sem a ajuda dele, nunca serei capaz de encontrá-lo. A cobra de Akasha era um monstro que vivia nas profundezas da área desértica oriental. Não era uma cobra comum, mas um predador que podia engolir e devorar qualquer coisa. Seu irmão havia deixado várias anotações sobre a cobra de Akasha em seu diário, não apenas pelo choque que sentira quando enfrentou a cobra de Akasha pela primeira vez, mas também porque este foi o momento em que Arthur se tornou quem eles eram. Yonvou estava pensando em matar o monstro sozinho. Era maior do que 5 montanhas combinadas e incomensuravelmente longo. Eu até me perguntei como um monstro como aquele poderia existir no tutorial. Disse que a cobra de Akasha às vezes precisa vir à superfície para respirar e, enquanto está na superfície, também enche seu estômago faminto. Tentamos matar esse monstro sem nenhum conhecimento prévio sobre isso, e não é à toa que quase perdemos a luta. Mas, felizmente, nós o conhecemos. O irmão de Yonvou estava se referindo à pessoa que salvou a ele e a Arthur durante a batalha com a cobra. Meu primeiro mestre, Galliard. Caçador de cobras, Galliard Yonvou murmurou o nome da pessoa que ele conheceria em breve. Claro, se ele soubesse que eu o estava chamando de algo cafona como mestre, ele correria aqui para me dar um soco na cara. De qualquer forma, ele é um homem que parece livre, mas na verdade está aprisionado por lembranças do passado. É a razão pela qual ele vem caçando a cobra de Akasha há décadas. Galliard teve uma história bastante única. Ele era um jogador, mas nunca havia pisado na torre. Por décadas, ele ficou apenas no tutorial. Não era porque ele era fraco. Depois que seu irmão assumiu a 6ª posição no ranking da torre, ele percebeu que Galliard era tão bom quanto os outros rankers, talvez até tão bom quanto os primeiros. Se ele tivesse deixado o tutorial e tentado escalar a torre, talvez Galliard pudesse escalar ainda mais alto que seu irmão. Seu irmão tinha pensado que era um desperdício um jogador com tanta habilidade ficar preso no tutorial. Galliard não tinha nenhuma reputação na torre, mas sabia do que Galliard era capaz. Ele usara tickets de passe para tentar persuadi-lo repetidas vezes, mas Galliard recusou todas as vezes. Quando seu irmão perguntou por um motivo, Galliard não lhe deu uma resposta adequada. Ele só podia imaginar que Galliard estava preso por um arrependimento que envolvia a cobra de Akasha e que a memória o estava impedindo de deixar o tutorial. Yonvou poderia encontrar a cobra de Akasha com a ajuda de seus companheiros.
Mas não tenho tempo para fazer esses preparativos, então terei que encontrar Galliard primeiro e obter sua ajuda. Galliard pode ter tido um vínculo precioso com seu irmão, mas Yonvou não estava preocupado com isso. Ele pegaria tudo o que pudesse de Galliard. Até mesmo suas habilidades, se possível a máscara branca estava voltada para o Nordeste. Se não, vou forçá-lo. Capítulo 34, Cobra de Akasha, Parte 2. Yonvou procurou por Galliard enquanto matava os orcs que encontrava em sua jornada para o Nordeste. Os orcs chamavam as montanhas rochosas e ásperas de Baltri, e não foi fácil encontrar Galliard considerando que a região era cheia de montanhas. Além disso, os orcs também não eram tolos. Depois de perceberem que seus batedores não voltavam, eles começaram a enviar grupos compostos por mais de uma dúzia de orcs, e alguns deles até começaram a procurar Yonvou por iniciativa própria. Felizmente, ele conseguiu encontrar a cabana de Galliard antes que tivesse qualquer problema. É essa? Yonvou murmurou para si mesmo enquanto estava diante de uma das montanhas. Era a mais íngreme da região, além de se erguer sobre todas as outras montanhas, o que fazia com que elas parecessem minúsculas em comparação a esta. Yonvou estreitou os olhos e fortaleceu sua visão. Como se tivesse ampliado com lentes, ele viu algo bem pequeno para fora da montanha. Uma pequena cabana no topo de grossos pilares de madeira, os quais haviam sido erguidos em um penhasco inclinado. Parecia que iria desabar a qualquer momento, mas Yonvou gritou de alegria porque era a mesma cabana que ele tinha visto no diário. Mais tarde, descobri que Galliard muda a localização de sua cabana a cada rodada do tutorial. É tão chato ter que procurar em todos os cantos do deserto oriental toda vez que visito. Seu irmão não sabia por que Galliard continuava se movendo, ele só podia imaginar que tinha algo a ver com perseguir a cobra de Akasha. Vamos chegar lá primeiro. Yonvou começou a escalar a montanha rochosa com passos leves. A encosta era tão íngreme e áspera que seria quase impossível escalá-la sem equipamento de alpinismo, mas as altas estatísticas e habilidades de Yonvou facilitaram. Tudo que ele precisava fazer era, com sua visão fortalecida, localizar os lugares seguros para pisar e pular. Yonvou conseguiu escalar tão rápido que parecia que apenas alguns momentos se passaram antes que ele pousasse em um pequeno quintal na frente da cabana. Com licença, ele bateu na porta, mas não conseguiu ouvir nada de dentro. Ele expandiu o alcance de seus sentidos e examinou o interior da cabana, mas não conseguia sentir nada. Tem alguém aí? Ele não podia simplesmente abrir a porta e entrar sem a permissão do proprietário. Era provável que Galliard tivesse saído, já que ele era alguém que não gostava de ficar em casa, já que preferia vagar pelo tutorial. Yonvou sentou-se em um banco no quintal e começou a esperar. O que você está fazendo aqui? O pôr do sol estava se espalhando no céu quando Galliard voltou para casa. Yonvou estava no meio de sua meditação quando o mestre de seu irmão apareceu, mas, imediatamente, ele abriu os olhos e cumprimentou Galliard. Eu sou Caim. Eu não me importo com seu nome. Estou perguntando o que você está fazendo na frente da minha casa. Galliard olhou Yonvou de cima a baixo com uma face rica em suspeitas. No entanto, Yonvou não pôde deixar de ficar fascinado por Galliard. Demi-humanos realmente existem. Galliard era alto, cerca de 1,90 m, e tinha uma estrutura robusta, mas, ao mesmo tempo, elegante. Ele tinha pele morena, traços bonitos e bem definidos, e orelhas compridas e pontudas. Ele não era humano, mas um elfo, um dos tipos mais proeminentes de demi-humanos. Além disso, ele era um elfo negro, uma espécie considerada guerreira natural. Meus companheiros me indicaram aqui. Eu gostaria de perguntar algo. Você é Galliard? Com uma expressão hostil, Galliard jogou no chão uma fera recém-morta e baixou o arco de seu ombro. Ele estava se preparando para uma luta. Os elfos negros costumam ser tratados como aberrações até mesmo pelos outros elfos. Enquanto a maioria dos elfos são amantes da natureza pacíficos, os elfos negros são cruéis, e muitas vezes, caçadores de sangue frio. Em alguns casos, eles até abandonariam seus companheiros de equipe sem qualquer hesitação, se fosse por um bem maior.
Talvez seja por isso que Galliard era muito desconfiado e sempre em guarda contra os outros quando conheci. Eu gostaria de pegar o cálice de onde Galliard franziu a testa ligeiramente. Quem te contou sobre isso? Bran, aquele babaca. Eu disse a ele para parar de tagarelar sobre isso. Bran era um velho amigo de Galliard e havia sido seu companheiro de equipe quando eles entraram pela primeira vez. Ele era outra pessoa que John Vou considerava um mestre. John Vou nunca conheceu Bran, mas ele não se importou. Ele iria deixar Galliard assim que conseguisse o item de que precisava. Não há necessidade de fazer amizade com ele só porque ele era próximo de John Vou. Embora Galliard não tivesse nada a ver com a traição que seu irmão sofreu, na verdade, ele nunca entrou na torre e não interferiu em nada, e John Vou não ganharia nada demais ao revelar sua identidade. Na melhor das hipóteses, as coisas só ficariam estranhas. O que ele revelou até ali foi o suficiente para John Vou ver o tipo de pessoa com quem seu irmão uma vez teve conexões. Ok, Galliard suspirou profundamente. Então ele pendurou o arco de volta no ombro e pegou a besta que havia derrubado. John Vou seguiu Galliard para dentro da cabana. Por dentro, parecia um pavilhão de caça comum. Haviam cabeças de vários animais empalhadas e penduradas na parede, e uma coleção de armas havia sido arrumada no chão. Haviam pedaços de couro espalhados por toda a mesa. Você pode sentar-se onde quiser. Apenas me dê algum tempo para terminar isso. Galliard apontou para uma cadeira com queixo, enquanto empurrava as peças de couro para o lado e colocava a besta na mesa. A besta que ele matou tinha uma ligeira semelhança com o cervo, mas era 2 vezes maior, e suas pernas eram cheias de músculos. 2 chifres de cabra eram emaranhados em sua cabeça. Galliard massacrou a fera rapidamente, drenando o sangue, cortando a carne e removendo as tripas. John Vou assistia a cena com admiração. Você gosta desse tipo de coisa? Galliard olhou para John Vou. John Vou negou com a cabeça. Parece que estamos no mesmo barco. Galliard sorriu ao notar a mochila de John Vou e os materiais que apareciam dentro dela. John Vou percebeu que ele estava baixando a guarda significativamente. Depois que ele terminou de massacrar a besta, Galliard bateu sua faca manchada de sangue na mesa e olhou para John Vou. Está bem. Vamos falar de negócios. Você quer o cálice de Ondine? Sim, o cálice de Ondine era um artefato que só poderia ser usado uma vez, e tinha o poder de atrair a cobra de Akasha para a superfície. Para ser mais específico, é como sua comida favorita. Como a cobra de Akasha só aparecia na superfície para saciar o estômago, sua isca tinha que ser uma grande quantidade de comida ou precisava que ser nutritiva. Akasha era a menor unidade de matéria no mundo espiritual. Outros o chamaram de heteroelemento espiritual. A cobra de Akasha se alimentou dessa energia espiritual. Ela vagou absorvendo energia do solo e atacando assentamentos de monstros para roubar sua vitalidade. Como resultado, qualquer lugar pelo qual a cobra de Akasha passasse se transformaria em um deserto onde nenhuma única folha de grama poderia crescer, e essa era a razão pela qual a parte leste da seção estava cheia de desertos áridos e montanhas rochosas. Foi nessa época que os últimos pedaços restantes de Akasha desapareceram da região leste, deixando a cobra de Akasha com fome e sede. Com essas circunstâncias, o cálice de Ondine seria uma isca muito útil, pois continha uma grande quantidade de Akasha, virando a comida favorita da cobra de Akasha. Mas, havia um problema. Galliard é o único que sabe fazer o cálice de Ondine, é por isso que os jogadores visitaram Galliard o tempo todo, forçando-o a se esconder de aborrecimento. Você sabe qual é a condição, certo? Galliard estava falando sobre uma condição, não um preço. John Vou negou com a cabeça. Tenho uma ideia aproximada, ok? Então vamos começar imediatamente. As mensagens começaram a aparecer. O Elfo Negro, Galliard, quer testar você. Sua recompensa será dada somente após você passar no teste. Você vai aceitar o teste? O olhar penetrante de Galliard parecia trespassar a máscara de John Vou.
Então, este é o teste de Galliard. Galliard daria apenas um cálice de Ondine para aqueles que passassem no teste que ele planejou. Ele nunca aceitou nada mais em troca do item. Ninguém sabia por quê, e muitas vezes parecia que ele esperava algo das pessoas que passaram no teste. No entanto, ninguém parecia ter atendido às suas expectativas, já que ele repetiu o mesmo teste indefinidamente por décadas. Era uma coisa incomum para um jogador fazer, mas a essa altura, o sistema na torre já havia aceitado seu teste como uma missão oculta. Yonvou assinou com a cabeça e a mensagem desapareceu. Uma nova janela apareceu. Missão oculta / teste de Galliard conteúdo. O Elfo Negro Galliard testou jogadores por um longo tempo para encontrar alguém qualificado. Seus pés são conhecidos por serem tão rápidos quanto o próprio vento. Sua tarefa é pegar Galliard enquanto ele corre. Para passar no teste, você deve marcá-lo pelo menos 5 em 10 vezes. Recompensas. As recompensas serão dadas de acordo com o número de sucessos. 3 ou mais. Cálice de Ondine 5 ou mais. Cálice de Ondine mais. Os olhos de Yonvou brilharam. Mais de 5, não é? Era um jogo de pega-pega. Os jogadores podiam capturar Galliard por qualquer meio, desde a criação de armadilhas, uso de artefatos e até a colaboração com colegas de equipe. Os jogadores tinham que marcar Galliard dentro de um determinado período de tempo, mas, por décadas, apenas 5 pessoas conseguiram marcar Galliard mais de 5 vezes. Mas, se eu conseguir, posso obter uma habilidade dele. Yonvou sabia que os pontos de interrogação na janela da missão estavam se referindo a uma habilidade que Galliard tinha. Chumpo. Era uma habilidade especial transmitida pelos Elfos Negros. Chumpo acelera os movimentos e remove os sons que eles fazem. Será uma grande ajuda no combate. As armas primárias de Yonvou eram a sua furtividade e a sua velocidade, ambas baseadas em seus sentidos fortalecidos. Nenhuma outra habilidade se encaixaria tão bem em seu estilo de combate quanto a Chumpo, e essa era a razão pela qual Yonvou sempre planejou adquiri-la. Mas, havia mais uma razão pela qual Yonvou precisava de Chumpo com urgência. Sem um número, Chumpo pode ser visto como uma habilidade medíocre, mas, eu percebi seu verdadeiro valor somente depois de observar meu companheiro de equipe. A vantagem do Chumpo não está em sua velocidade, mas em outra coisa. É o elemento-chave de outra habilidade, a Shokushi. É a habilidade classificada como a número 1, e é, também, a chave para desbloquear uma das melhores habilidades do Alforone. Continua no próximo vídeo.